Glória a Deus, cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos vocês que estão participando na live dessa tarde. Na verdade, meus irmãos, para não quebrar a campanha, estou fazendo aqui essa live para eu poder dividir com os irmãos a palavra que Deus me revelou. Mas antes de eu entregar a palavra, a revelação, quero cumprimentar a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo, todas as minhas irmãs, os meus irmãos, que estão aqui em busca do milagre, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus, vamos orar a Deus. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toca, meu Pai, na vida das minhas irmãs, toca, meu Deus, na vida dos meus irmãos, meu Pai. Tem misericórdia, ó Deus, da minha vida. Tem misericórdia, ó Deus, da minha alma, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, tem misericórdia, ó Pai, da minha fraca pessoa. Grande Deus e Pai, repreende, ó Deus, todo mal nesta hora. Senhor, olha agora o meu irmão, a minha irmã, que está buscando, ó Deus, a libertação. Essa irmã, esse irmão, ó Deus, que está buscando, ó Pai, a cura, que está buscando, ó Deus, o milagre. Liberta agora, meu Pai, essa pessoa que se encontra em grande desespero. Liberta agora, ó Pai, essa pessoa que se encontra em grande agonia, Senhor. Confirma, meu Deus, a cura, a libertação, ó Pai, através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, na verdade, hoje eu quero entregar para os irmãos, da parte de Deus, uma revelação que Deus me deu, e baseada no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 21, que está escrito assim. Glória a Deus. Você que está aí em casa, acompanha comigo essa palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo 21, está escrito assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aproveu Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Glória a Deus. Meus irmãos, estava aqui em casa e cheguei aqui na igreja e Deus falou comigo algo que me chamou muita atenção. Meus irmãos, para mim, que tenho pregado o evangelho todos esses anos, uma coisa que me chama muito a atenção é como é difícil levar a salvação, como é difícil falar de salvação. Claro, a gente tem hoje um sistema moderno que eu percebo que as pessoas falam de Deus com uma necessidade muito grande de suprir todas as suas necessidades financeiras. Eu entendo que boa parte dos irmãos vem com problemas difíceis, separação, desemprego. Eu sei que tudo isso é difícil. Eu não estou aqui trazendo essa mensagem, irmãos, tentando minimizar a sua dor, porque eu sei que é grande. Mas eu quero falar, irmãos, de outra dor. Eu quero falar da dor da alma. Meus irmãos, se você perder a salvação da tua alma, se você morrer e não for para o céu com Jesus, como que é a vida de quem não sobe para o céu com Jesus? Glória a Deus. No livro do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16, e no versículo de número 19, o Senhor Jesus, ele relata a parábola do rico e do Lázaro. E nesse texto que Jesus relata isso, ele não está, quando ele vê isso, ele não está no céu, ele não está aqui na terra, ele está no céu. Então, depois que Jesus encarnou, depois que o verbo se fez carne e habitou entre nós, o Senhor Jesus Cristo, quando chegou à idade, à estatura média do varão, para começar o seu evangelho, ele começa a pregar. E uma de suas pregações que Jesus faz, que é a parábola
de Lázaro, do rico e Lázaro, a gente percebe que ele fala de algo, nessa pregação ele fala de algo que ele não está aqui na terra, ele vê do céu. A passagem de rico e Lázaro, de duas pessoas, o que eu percebo? Que Jesus estava lá no céu, olhando, vendo tudo, antes de vir para a terra e se reencarnar. Então ele vê tudo isso e relata. E eu vou ler para vocês o texto e vocês vão perceber que o que eu estou falando aqui é verdade. Vamos lá. Eu primeiro comecei em 1 Coríntios, dizendo que os crentes serão salvos pela loucura da pregação. E o que eu estou falando para vocês parece loucura. Porque em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 está escrito: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. A sabedoria de Deus é mais longa do que a nossa. Jesus estava aqui antes da criação do mundo. Jesus viu tudo. Então, em 1 Coríntios 1, 21, ele continua: aproveu Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Quer dizer, a pregação de Jesus, em Lucas 16, 19, relata de um fato que ele viu do céu, e depois que ele desce à terra e se fez carne. Quando Lucas escreveu isso, eu acredito que as próprias pessoas que leem esse texto percebem que quem viu isso não estava aqui na terra, mas viu isso do céu. Mas vamos lá. Lucas 16 e o versículo 9. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalado esplendidamente. Essa era a vida do rico. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele rico. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lhe lamber a chaga. Quer dizer, essa mostra as duas realidades de duas pessoas: de um extremamente rico, que vivia na nobreza, que teve o seu luxo, todo o seu conforto, mas que tinha como Deus o dinheiro. Não é pecado você ser rico, mas é pecado você ter um amor ao dinheiro a ponto de se esquecer de Deus. E do outro lado a gente viu o pobre, na sua dor, na sua agonia, buscando a Deus, tentando sair da pobreza, e talvez, como Lázaro, não conseguiu. Que não é o fato de todo, alguns conseguem sair da pobreza, Deus permite. Mas o texto diz que, Lucas 16, 22, e aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu o rico também e foi sepultado. Lucas 16, 23, desculpa, meus irmãos. E no Hades, a palavra Hades quer dizer inferno. Tártaro, Geena, Seol, são palavras em hebraico, são palavras que significam inferno. E no Hades, e no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu Abraão e Lázaro em seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe na minha... vou voltar aqui, meus irmãos. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na ponta da água o dedo, para que me refresque a língua, porque estou num tormento em chama. Então Abraão responde para ele. Disse Abraão: filho, lembraste que recebeste teus bens em vida. Quer dizer, filho, quando você estava em vida na terra, você recebeu os seus bens em vida. Glória a Deus. E estes só males. E agora tu está atormentado e ele consolado. Lucas 16, 26. E aí ele diz que além dos dois está posto um grande abismo. A conversa acontece no inferno, irmãos. A conversa acontece no inferno. De longe o rico falou: ô pai Abraão, eu estou aqui no Hades, no inferno, no tormento, me tira daqui. Se o senhor não me tirar daqui, mande que pelo menos Lázaro molhe a ponta da minha língua. Pelo amor de Deus, me dá um refresco. Você concorda comigo que a terceira pessoa é Jesus? A terceira pessoa é Jesus. Tem um testemunho muito conhecido, Adão de Campos,
que foi arrebatado dos céus ao inferno. Falei, pega lá, vai no YouTube e vê lá. Testemunho Adão de Campos. Vai lá, que está lá. É um testemunho muito bonito. E o próprio Adão de Campos, ele diz que quando Jesus vai tirando ele do inferno e vai levando ele para o céu, ele fala que é como Jesus disse mesmo, né? Do próprio Adão de Campos, né? Se você olhar o testemunho dele, ele fala essa parte aqui de Lucas capítulo 16, versículo 26. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco passar de lá para cá. Então Adão de Campos, quando ele foi arrebatado, né, irmãos? Estou citando ele aqui, porque foi ele que tem o testemunho, que foi arrebatado, né? Um testemunho muito conhecido, procura lá que vocês vão ver. E ele diz, referente a essa parte. Mas voltando aqui à pregação, meus irmãos, a terceira pessoa que vê isso é Jesus. Aí eu te pergunto, meus irmãos, se você morrer sem aceitar Jesus, se você morrer desviado do Evangelho, se você perecer, morrer desconcertado com Deus, se morrer desconcertado com Deus, irmão, depois que você morrer desconcertado com Deus, não tem volta. Não adianta lá no inferno, você vê o inferno, vê o diabo, falar, existia mesmo, o que os irmãos falavam na terra é verdade. Gente, aí é tarde. O esforço da gente que é pastor, meus irmãos, a gente está falando. Irmãos, eu vim aqui, irmãos, estou aqui fazendo essa live, irmãos, com muita dor no meu coração, porque Deus tocou em mim. A fadiga de um pastor para ganhar uma alma. Gente, eu entrei no YouTube pelo menos para ganhar alma. Quantas pessoas têm aceitado Jesus no meu canal? Quantas lives eu faço ao vivo, né? Sábado, todos os sábados, 6 horas da tarde, eu faço sempre as lives ao vivo. Meus irmãos, eu confesso a vocês que é muito difícil ganhar uma alma. As pessoas, elas acham que o inferno não existe. Eu acredito também que tudo isso acontece pelo fato hoje da boa parte das pessoas só ficar interessada no dinheiro. E as pessoas não estão interessadas se a pessoa vai ser salva ou não. Meus irmãos, a pessoa que parte sem a salvação, irmãos, ela não tem como, meus irmãos. Ela vai para o fogo do inferno. Irmãos, por favor, irmãos, escuta o que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Eu não precisei ser arrebatado até o inferno. Pela misericórdia, Deus me deu o dom de visão. E existem coisas, irmãos, que eu não precisei morrer. Como Adão de Campos morreu, foi lá. Eu não precisei nada disso. Meus irmãos, muitas coisas eu vejo com os olhos abertos. Meus irmãos, existe um mundo espiritual fora desse mundo aqui. Então o apelo que eu faço aos irmãos que estão vindo essa live, meus irmãos, se converta a Jesus. Aceita Jesus enquanto é tempo, meus irmãos. Aceita o Senhor Jesus enquanto é tempo. As igrejas estão vazias. As pessoas, elas preferem às vezes ficar em casa do que ir na igreja. As pessoas, elas perderam o amor pela sua alma. Existem pessoas que querem fazer de conta que no inferno existe. Eu sei que tem muita gente que é evangélica, que às vezes fica brava dentro do meu canal, a pregação é um pouco mais dura, e às vezes a pessoa fala, pastor, eu sei que esse vídeo aqui só vai ser para os salvos. Quem estiver assistindo essa live até o final, é uma pessoa que Deus convidou você para a salvação, eu tenho certeza disso. Porque aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 16, o rico, depois que morreu, que estava lá no fogo do inferno, ele se despertou que ele precisava converter, mas aí já era tarde. Então é por isso que eu estou aqui, meus irmãos, gravando essa live, meus irmãos, e deixando para vocês aqui esse recado, esse alerta, meus irmãos. Evangelho de Lucas 16, 27, o rico quer se converter. Lucas 16, 27 está escrito, e disse ele, rogo-te, pai, que me mandes para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de que não venham mais para esse lugar de tormento. Então o rico, depois que ele está lá no fogo do inferno, ele quer ressuscitar, meus irmãos. Ele quer ressuscitar e aparecer para os seus irmãos, dizendo, olha,
Vocês precisam se converter, porque se vocês não se converterem, vocês vão para o fogo do inferno. Irmãos, aí é tarde. Não é para todo mundo que Deus vai dar a oportunidade de ressuscitar. E se Deus ressuscitar alguém, meus irmãos, é para que algumas pessoas se convertam. Glória a Jesus Cristo. Então Abraão dá para ele a resposta. E Jesus, ouvindo tudo isso, e deu esse testemunho na terra. Lucas 16, 29. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Então quer dizer que tudo isso aconteceu no período em que Moisés esteve aqui na terra. A passagem do rico e Lázaro foi no período em que Moisés estava vivo, que Moisés fazia milagres em nome de Deus, porque ninguém conhecia Jesus ainda, mas Jesus estava lá no seio do Pai vendo tudo isso. Meus irmãos, como foi difícil para o próprio Jesus pregar o evangelho aqui na terra, porque muitos não aceitaram o seu testemunho. Glória a Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. O próprio evangelho de São João, meus irmãos, o próprio João fala, tudo isso aí João fala, né? Que ele deu o seu testemunho e muitos não aceitaram o seu testemunho, mas o seu testemunho era verdadeiro. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glória a Deus. Quero ler só mais um versículo para encerrar essa pregação, meus irmãos, para vocês entenderem a linha de raciocínio que eu quero dizer para vocês. Evangelho de São João 3,28. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Isso aqui é o próprio João falando, depois que ele dá testemunho de Jesus no batismo, depois que o João Batista olha para Jesus e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entre outras palavras, eis aí aquele que conhece aquilo que nós não conhecemos. Ele está no começo da criação. Ele viu a queda dos anjos, ele viu a criação do abismo, ele veio para dar testemunho do Pai, para que você que se converta não vá para o fogo do inferno. Então João disse, Evangelho de São João 3,28, vós mesmos me sois testemunhas do que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, quer dizer, Jesus Cristo é o cordeiro, é o esposo, e a igreja é a noiva. Glória a Deus. Mas o amigo do esposo lhe disse e ouve, e alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa alegria é cumprida, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glória a Jesus Cristo, aleluia. Confirmando, meus irmãos, aquele que vem de cima é sobre todos nós. Aquele que vem da terra é da terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem dos céus fala sobre tudo, porque é sobre todos. Aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Meus irmãos, eu encerro essa mensagem aqui, essa revelação aqui. Custa, meus irmãos? Será que custa? Será que é tão difícil? Será que é tão difícil, meus irmãos, aceitar, meus irmãos, que Jesus Cristo veio para salvar? Meus irmãos, eu deixo aqui essa mensagem com dor no coração, mas eu te peço, você que está ouvindo essa mensagem agora, chegou até o final, eu vou fazer oração aqui agora. Levante as mãos para o céu. Você que é desviado, aceita Jesus. Aceita Jesus, porque Deus está te chamando. Vamos orar e encerrar essa palavra. E Deus abençoe a todos vocês nessa tarde, em busca do milagre. Grande Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, confirma, meu Deus, a salvação. Essa pessoa que está com as mãos levantadas ao céu, aceitando o Senhor como Salvador da sua alma. Toca, meu Pai, na vida do meu irmão. Toca na vida da minha irmã, em nome de Jesus, amém? Povo de Deus, essa é a mensagem que Deus tocou no meu coração que entregasse a vocês. Bem-aventurado aquele que ouvir e crer nessa palavra. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem gostou, se inscreve no meu canal e
quer ouvir a palavra da salvação, fica conosco. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe.